galera, estamos de volta, terceiro bloco da aula de regência. Então vamos lá. Nas duas primeiras partes a gente trabalhou a parte de regência teórica. Então trabalhamos a regência verbal e a regência nominal. Agora que a gente já tem a base, a gente vai cair para dentro das questões. Detalhe. Sidney, tive dificuldade em um ou outro tópico, um ou outro verbo. Você sempre vai ter dificuldade se só visualizar uma única vez a aula. Como é que você faz para poder aprender cada vez mais e mais? Você vai repetir o processo. Quanto mais você estuda aquele assunto, mais você aprende. Essa é a técnica do verdadeiro concurseiro. Todo dia vai estudar. E quando terminar aquele cronograma que ele tem, ele não pode parar. Ah, já estudei tudo, pronto e acabou. Não, tem de voltar e estudar tudo de novo. Quanto mais vezes você visualizar determinado assunto, mais você vai aprender. E na parte de regência verbal, principalmente, como é que a gente massifica esse verbo? Na hora de estudar, anotar, é transcrever, porque ao anotar, você massifica muito mais aquele conteúdo. Beleza? Então agora a gente vai fazer as questões. Afinal de contas, a gente aprende praticando. Então vamos lá. Olha a primeira questão aqui, ó. Com relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção na presente alternativa. Antes de fazer a questão, vou mostrar uma parada bacana aqui para você, ó. A gente trabalha em cima da gramática tradicional. Então olha só a seguinte frase: vi e gostei do filme. Vamos entender onde mora o perigo. Quando eu falo a você, vi e gostei do filme, com certeza você entende o que eu estou querendo dizer. E é nessa pegada de entender o que eu quis dizer que você acha que está tranquilo. Ué, está tranquilo, eu entendi. Afinal de contas, a língua tem como princípio básico a comunicação. Então, se no dia a dia eu falo isso aqui e você entende, acabou. Não tem necessidade de mais nada. O problema é que no dia a dia a gente utiliza o português cotidiano, o português informal. E na prova do concurso público a gente utiliza o português padrão. Então você vai observar que aqui tem dois verbos, tem duas orações. E quando você tem dois verbos, duas orações, se elas pedem complementos distintos, estes complementos distintos precisam aparecer. Então observa comigo. Primeiro o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Então verbo transitivo direto. O que isso significa, meu companheiro? Que o verbo está pedindo um complemento. Sem preposição. Tudo bem que é sem preposição, mas não deixa de ser um complemento, ele está exigindo. E o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto, afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Agora, e o termo do filme? Seria um complemento que solucionaria apenas a exigência do verbo gostar. Caramba, cadê o complemento do verbo ver? Não apareceu. Então, a frase vi e gostei do filme é uma frase agramatical, é uma frase que está em desacordo com o padrão culto da língua. Para ficar correta, eu tenho de fazer o quê? Ó, colocar o complemento do verbo ver. Então, ó, vi o filme e gostei dele. Aí acompanha comigo. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o filme é o objeto direto do verbo ver. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o dele é o objeto indireto do verbo gostar. Agora, o que é o dele? É a preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, mais o pronome ele, que faz referência ao termo anterior, filme. Para quê? Para evitar a repetição. Porque na fala, a gente pode várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, aqui está o processo perfeito. Na nossa questão aí, ó, você vai reparar que apareceram dois verbos especificamente. O verbo entrar e o verbo sair. Aí é o seguinte... Os dois verbos são intransitivos, porque eles vão trabalhar com preposições, mas vão indicar localidade. Então, eles são verbos intransitivos que irão trabalhar com adjuntos adverbiais de lugar. Mas, ainda assim, o termo, a preposição exigida por aqueles verbos são preposições diferentes. Porque quem entra, entra em
algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então, o verbo entrar vai trabalhar com a preposição em e o verbo sair vai trabalhar com a preposição de. Então, olha para a questão aí comigo, ó. A grande pegadinha aqui da questão era fazer o cara marcar a letra B. Com certeza o avaliador quis isso, porque o aluno vai olhar, ó, entrei e saí de casa. Ué, é assim que eu falo no dia a dia, então tá certo. Mas quem entra, entra em algum lugar e quem sai, sai de algum lugar. Então o gabarito da questão é a letra A. Entrei em casa e dela saí. Dela quem? Da casa. Então, ó, quem entra, entra em, quem sai, sai de algum lugar. Agora, Sidney, eu pensei que fosse a C. Impossível. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Mas quem entra, entra em algum lugar. Então, por isso, o gabarito da questão 1 é letra A, sem sombra de dúvidas. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é um pouquinho mais complexa, mas como a gente já viu isso tudo na parte de teoria, vai ficar tranquilo. Olha só, assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Eu quero a correta. Letra A, assistir o filme de que você gostou. Então pensa comigo, quem assiste no sentido de presenciar, de ver, assiste a alguma coisa, porque o verbo vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Então aqui não é assistir o filme, é assistir ao filme. Mas a gente quer o quê? A correta. Então olha a próxima. Prefiro mais a cidade do que o campo. Aí lembra comigo, lembra que a gente estudou o verbo preferir. Ele realmente é um verbo transitivo direto e indireto. Mas quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, eu tenho sim dois elementos, como aqui tem, ó, cidade. E aí, galera, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a videoaula? Aliás, você quer assistir as nossas 187 videoaulas para o concurso da Universidade Federal da Fronteira do Sul? Então acesse lá concurso.com.br. Nós temos um curso super competitivo para vocês por apenas 10 mensalidades de R$20. Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.